Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E hoje eu vim falar com vocês sobre a minha pele, o que eu fiz para mudar a minha pele ali, tirar aquelas marcas que eu tinha e que eu mesma tinha feito na minha pele. Mas eu vim lembrar primeiro que esse vídeo, a intenção dele não é incentivar vocês a sair comprando os produtos e fazer isso sozinha, e sim esclarecer que eu fui no dermatologista e que o tratamento que ele deu fez efeito, que aqui lembra que é um quadro, né, que eu faço aqui de testando produtos e testando coisas e testando inclusive situações, né, igual aquela que eu coloquei o Botox e não deu certo, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Então essa daqui eu fui no dermatologista e deu certo o tratamento que ele me passou. Então se você tem alguma manchinha específicas como a minha, as minhas, né, que não foram uma só, eu sugiro sim que você vá no dermatologista, que vai dar certo, tá? Fazer esse tratamento ou o tratamento que ele passar para vocês. Esse é o intuito do vídeo. E se você for fazer isso sozinha, é sua conta em risco, tá? Eu não estou incentivando ninguém a comprar os produtos e fazer isso sozinho em casa. Então, para começar esse vídeo, eu tenho que começar falando como que eu fiz, né? Essas marquinhas, né? Que eu fiz essas cicatrizes. Alguns anos atrás, na minha primeira obra da escola nova, porque eu tinha uma escola, mudei ela de lugar, daí lá a gente foi construir as paredes, eu e o editor. Então, nessa primeira obra da escola lá, eu usei uma máscara por causa de lixar, então eu tenho muita alergia, eu usei uma máscara e essa máscara, ela acabou cortando aqui em cima do meu nariz e de ficar levantando ela depois para respirar, eu acabei raspando tanto ela aqui na minha testa que acabou fazendo ali uma ferida que virou um melasma. Mas aqui no nariz ela só cortou. Desculpa. Então, esse corte ali, eu tenho 3 vídeos deles, que eu vou deixar passando aqui para vocês enquanto eu vou falando. 2 desses vídeos é bem lá quando eu tinha começado a cicatrizar, uma semana depois, que ele pareceu que fez um queimado, ele saiu uma casquinha, então eu tirei essa casquinha com vocês. E um vídeo foi depois já de 2 meses que eu tava com ele, que tinha feito ali um machucado, que ele fez aquela cicatriz, e aquela cicatriz ela não saía por nada. Conforme eu ia tomando sol, tanto a cicatriz do nariz quanto a cicatriz da testa, ela ia aumentando, por isso que da testa virou melasma. Ela ia aumentando aquela cicatriz, ela ia ficando mais escura e mais feia, e aquilo estava me incomodando. Eu já tinha o canal aqui na época que aquilo aconteceu, tanto que eu continuei gravando vídeo para vocês e falei, naquela época, acho que eu falei em alguns vídeos, que eu fazia sobre cabelos e maquiagens, eu falei o que tinha acontecido, mas não, sim, não achei que ia ficar tão feio assim conforme eu fosse tomando sol, porque eu utilizava, assim, protetor não todos os dias, tá? Eu não utilizava protetor facial todos os dias e também não era um fator alto, mas conforme eu fui passando os dias, os meses, eu fui tomando sol, aquilo deixava mais escuro e ia me incomodando sim. Então, aqui, apesar de ter as manchinhas das acnes e tudo mais, aquilo era o que mais me incomodava, tá? Cada vez que eu ia fazendo maquiagem, eu tinha que cobrir mais aquilo, tinha que passar mais maquiagem, cada mês indo mais maquiagem ali, tanto no nariz quanto na testa, para tentar cobrir aquelas manchas. Então, eu resolvi ir no dermatologista para ver se havia algum produto que não fosse tão forte que eu pudesse dar uma melhorada na minha pele. Por que que não podia ser tão forte? Para quem não sabe, eu tenho um rim só, então não posso tomar medicamentos, né? Pra, tipo, deixar minha pele lá bonita e sair de dentro para fora, eu não posso tomar esse tipo de medicamentos e também não posso passar nenhum tipo de medicamento na minha pele que meu corpo tenha essa absorção que faça algum efeito ali pro meu rim. Então, todos os meus remédios têm que ser, assim, bem fraquinhos, controlados, meus procedimentos têm que ser mais longos, então eu sabia que tinha que ser a longo prazo, e eu não queria nada que ficasse com a minha pele muito exposta, tipo assim, um ácido muito forte que ficasse totalmente descamando a minha pele, porque eu dou aula, e conforme eu dou aula, o kimono vai raspando ali, então se a minha pele está muito sensível, eu poderia prejudicar ela mais ainda, e ia poder fazer feridas ali, o que não ia dar certo ali com o tratamento, então também tinha que ser uma coisa mais fraca por causa disso. Então eu fui num dermatologista, contei toda essa parte para ele e aí nós vamos entrar agora para a situação do que ele me deu e o tratamento que eu fiz. Então o meu dermatologista me deu este produtinho aqui, na verdade ele mandou eu comprar, né? Este produtinho aqui, Vitacid Plus, ela é uma pomadinha, esse aqui é o tamanhozinho dela, ó. Ela vem bem pouquinha, vem 15 gramas. E eu não usei ela inteira, como vocês podem ver, sobrou. Agora quem tá usando é minha sogra, tá usando na mão dela, que ela tem umas manchas. Ela sobrou bastante. Por que que eu não usei ela inteira? Porque eu não queria, né, que fosse um tratamento assim, que fosse tão forte para minha pele. Então eu usei a quantidade que o meu dermatologista sugeriu para mim.
só nas regiões que eu queria clarear as manchas, que eu fiz no nariz e na testa no começo, mas depois ele deixou e eu quis, né, clarear um pouquinho aqui essas manchas que eu tenho aqui das espinhas, desses dois ladinhos aqui. Então eu fiz o tratamento nas espinhas, no nariz e na testa. No começo do tratamento, ele me indicou fazer esse tratamento por 2 meses. Então eu comecei ali fazendo o tratamento por 2 meses e aí depois eu ia voltar nele para verificar como que ficou. Então eu vou deixar passando para vocês aí o tratamento que eu fui fazendo nesses 2 meses e aí eu vou falando para vocês o que eu fui sentindo. Eu não gravei vídeos assim todos os dias, nem deu passando ele, nem todas as semanas. Fui gravando conforme foi dando para não ficar tão longo assim, né? Então eu vou deixar passando para vocês enquanto eu fui falando como é que eu fui fazendo. Eu aplicava pomadinha toda noite, um pouquinho dela na região de cada lugar que eu queria clarear. Não podia ser muito porque você tem que aplicar até fazer aquela pomada sumir, não pode ficar restante ali da pomadinha. No outro dia, eu lavava ela com o sabonete que eu já vou mostrar para vocês. E depois eu passava o protetor solar que eu também já vou mostrar para vocês. E aí tinha meu dia normal, eu tinha que passar protetor 3 vezes ao dia, porque como eu dou aula com bastante luz e também faço gravações, vídeos, essas coisas, naquela época eu estava fazendo, então eu tinha que passar protetor 3 vezes ao dia, inclusive à noite, e aí à noite eu lavava o rosto e passava a pomadinha de novo. Então, todos esses dias que eu fiz o tratamento, nesses 2 meses, alguns dias eu não consegui fazer o tratamento, porque como eu estava fazendo, começou ali, né, no final do primeiro mês, já comecei a fazer a nova obra na outra escola, eu fiquei uns dias sem conseguir fazer o tratamento. O que é esses uns dias? Eu pulava às vezes um dia, então deu ali mais ou menos uns 7 dias que eu pulei. Não foram seguidos, mas eu pulei. Então, desses 7 dias, eu depois tentei recuperar ali alguns dias, mas mesmo assim fiquei ali praticamente uns 4, 5 dias sem passar a pomadinha ali desses 2 meses. Porque eu chegava muito tarde, tinha dia que eu chegava aqui em casa 4h30 da manhã e voltava para o serviço às 7h30. Então eu estava muito cansada, não conseguia fazer a aplicação dela para poder retirar no outro dia de manhã. Mas nos outros dias eu fiz todos eles certinho. Aplicava à noite, retirava no outro dia de manhã, aplicava protetor solar e depois retirava à noite. Teve alguns dias, conforme foi passando o tratamento, que eu senti que a minha pele ela foi ficando um pouco mais sensível. Daí nesses dias eu fui aplicando, antes de aplicar o protetor solar, um pouquinho de creme, que eu também vou depois mostrar para vocês, para poder dar uma hidratadinha nela. E depois aplicava o protetor solar. Eu comecei o tratamento no verão, tá? Não estava no inverno, comecei no verão. Não teve problema nenhum, meu dermatologista falou que não tinha problema nenhum. A única coisa é que eu não podia de jeito nenhum sair no sol. Se eu saísse no sol, eu tinha que usar tanto protetor como sombrinha ou chapéu, coisas assim. Então eu passava bastante protetor de ficar branco o meu rosto quando eu ia no sol. E daí colocava sombrinha, chapéu, mas era coisa rápida, não ficava no sol. Então eu segui certinho esse tratamento dele. Se for para você fazer e não seguir o tratamento, não adianta fazer, tem que seguir certinho esses tratamentos. Então eu segui certinho o tratamento dele nesses primeiros 2 meses e depois eu voltei no meu dermatologista para ele ver como que tinha ficado minha pele. Eu confesso para vocês que eu achei que ia ser assim um pouquinho mais rápido, né? Que a gente tem assim a gente tem uma expectativa muito grande de que fosse muito mais rápido assim, né, a evolução, mas a evolução no primeiro mês eu não tinha visto quase nada de evolução, no segundo mês evoluiu bem mais, né, segundo mês, principalmente o nariz, eu vi uma boa evolução. Então quando eu fui nele no segundo mês, eu falei pra ele que o meu nariz já não tava mais me incomodando em nada, já tinha achado que ele tava super bom, né, que pra mim já tava assim 99% bom o nariz, só que ainda a testa ainda continuava um pouquinho e ainda me incomodava um pouquinho. Eu queria que ela ficasse um pouquinho mais clara, porque assim, pra testa, como virou melasma, eu sei que não ia assim ser só a pomadinha que ia fazer efeito, ia precisar de mais coisas, mas eu só queria utilizar aquilo, então pra testa ia precisar um pouquinho mais. Então ele me mandou usar mais um mês a pomadinha e depois aí voltar lá pra gente ver como é que ficou. Então eu vou deixar aí passando pra vocês aí a evolução depois de 2 meses e pouquinho ali, para vocês verem como que foi essa evolução ali, né, desses tempos passando ali. Então, ao total, foram 3 meses desse tratamento. Aí, depois desses 3 meses, eu já entro com um novo tratamento que eu comecei agora, que depois, em outro vídeo, eu venho falar para vocês, que não é esse daqui. E o que eu achei depois desses 3 meses desse tratamento? Eu gostei bastante, achei que super deu efeito. Eu ainda acho, vou deixar passando um videozinho, antes de eu começar o outro tratamento, como é que tava a minha pele, eu ainda acho que na testa
ficou um pouquinho, né, do melasma. Mas pra mim tá ótimo que ele não aparece quase. E com esse último tratamento ele vai dar mais uma clareadinha, mas não vai ficar ainda 100%. E se eu continuar indo no sol sem protetor, tudo isso volta. Então eu não posso mais andar de jeito nenhum sem protetor. Então a gente já vai conversar sobre isso também, mas eu quero mostrar aqui pra vocês agora, ó, como que tá minha testa hoje, ó. Ainda tem, você vê, quando eu faço assim, dá pra ver um pouquinho do melasma ali, ó. Mas se eu tô reta assim, já não dá pra ver quase nada. Então é de dia também, tá? Esse melasma ali. Tem dia que ele tá mais forte, tem dia que ele tá mais fraco. Mas o nariz, ó, já não tem mais nada aqui no nariz. O rosto já tá bem mais claro. Então eu gostei bastante desse tratamento e eu acho que sim, ele fez efeito pra mim. Agora eu vou explicar pra vocês o que que eu utilizei e o que que eu achei, né, que combinou com esse produtinho aqui. O que que acontece? Quando eu comecei a fazer esse tratamento, que eu sabia que ia ter que utilizar sabonete depois para lavar o rosto, eu não sabia a situação que ia ficar assim em minha pele. Porque meu dermatologista já tinha falado que se eu aplicasse muito ali na região, poderia ser que minha pele fosse dar uma ardência muito grande e depois eu não fosse conseguir, né, nem passar sabonete. Então eu não poderia culpar ele, era para passar bem pouco, deixar ele penetrar na pele, para não ter o problema da ardência depois e tudo mais. Então eu aplicava bem pouquinho mesmo. Às vezes eu até penso que talvez eu pudesse ter aplicado um pouco mais, mas enfim, melhor pouquinho do que muito e sofrer, né? Então depois que eu aplicava ele, que eu ia fazer um enxágue dele na pele, eu sentia que com o sabonete que eu utilizava antes, que era outros tipos de sabonete aí de facial normal, dava uma ardida no meu rosto, tá? Minha pele ficava muito mais sensível. Então eu comecei utilizando esse sabonete aqui da Makeup, que eu já tinha mostrado pra vocês em vídeo aqui no canal, que ele é pra pré-maquiagem e ele é bem mais fraquinho. E aí minha pele não ardia mais, então ele se deu super bem com esse sabonete aqui. Só que esse sabonete aqui terminou em 30 dias, porque eu já tinha utilizado bastante ele. Aí o que eu fiz? Eu comecei a utilizar o sabonete desse daqui da Biang. Ele tá o vidro lá no banheiro, tá? O frasquinho dele tá lá no banheiro. Desse daqui da Biang. E lembra que eu não tinha gostado desse sabonete aqui no vídeo que eu fiz ele? Porque eu falei que ele era muito fraquinho, muito mais fraco do que esse aqui? Realmente ele é muito mais fraco do que esse aqui. Então ele se deu melhor ainda do que esse daqui para fazer esse tratamento com ácido. Ele não deixou minha pele tão ressecada. E ele ajudou bastante, né, nesse tratamento ali, porque fica ressecada a pele, tá? Não é que não fica, fica. Mas ele ajudou ali até dar uma hidratadinha na pele. Os dias que eu uso ele com o ácido ali, ele ajudou a dar uma hidratadinha na pele. Então, ele se deu super bem com esse tipo de ácido. Em relação à hidratação, eu testei alguns cremes de hidratação com ele, né? Quando minha pele ficava mais ressecada, porque era quase todo dia. Então eu testei alguns cremes de hidratação com ele e vi que uns deram certo com o protetor solar e outros não davam certo com o protetor solar. Esse daqui, que é um gel da Dermachen também, ele não deu certo com protetor solar, tá? Então eu não curti muito ele assim e também não hidratou tanto. Esse daqui da mesma da Dermachen também, que também é um creminho, ele deu certo com o protetor solar, hidratou muito bem, foi o que eu mais gostei, tá, de utilizar. Eu utilizei também esse daqui da LF Pro, que se deu muito bem também com o protetor solar, só que ele hidrata menos do que o da Dermachen, mas os dois se deram bem com o meu protetor solar, então foi os que eu mais utilizei ali na minha rotina. Em relação ao protetor, que eu já vou mostrar pra vocês ele, eu quero falar primeiro como que era a aplicação deles. Eu aplicava ele de manhã, à tarde e à noite, como eu já falei pra vocês ali à noite por causa das luzes, né? E quando eu tava só com o protetor, eu reaplicava ele por cima, normal, eu utilizava ele ali, aplicava por cima, só que os dias que eu tava na obra, eu não tinha como só fazer aplicação por cima, por causa do pozinho que pegava da obra, então eu tinha que remover todo ele e reaplicar ele. Os dias que eu tava de maquiagem, que teve acho que uns 2, 3 dias só que eu testei maquiagem pra vocês, que eu tava usando o protetor, eu removia toda a maquiagem para aplicar ele. Por isso que eu não utilizei tantas maquiagens, né? Porque para ficar removendo, para aplicar, era assim um trabalhinho. Até porque quando você vai remover maquiagem, é pior do que quando você vai remover só o protetor. Que você tem que passar mais fundo, mais forte no lencinho, daí parecia que rasgava mais ali a pele, que tava mais sensível, tá? Quando era só o protetor, esse protetor ia ser muito fácil na água, tá? Ele sai bem facinho com a água, esse protetor que eu vou mostrar pra vocês. Então era mais fácil de fazer a remoção dele para poder aplicar ele novamente, quando tava ali com a pele suja ali, de alguma coisa da obra. Mas quando tava só ele, usando só ele, era bem fácil, só aplicava, replicava ele por cima ali e ficava tudo bem. Esse protetor, ele não chega a arder meu olho na hora que eu aplico, mas na hora que eu faço assim, tipo, dá uma escorridinha de lágrima, alguma coisinha assim nele, ele dá uma ardidinha assim no meu olho. Mas também pode ser porque eu tava meio frágil ali, eu não sei. Eu posso testar ele depois aí pra vocês, depois que eu terminar aí minhas fases dos ácidos, se vocês quiserem.
pra gente fazer um vídeo sobre ele também. De vez em quando também, durante o dia, eu passava o nível da latinha azul só aqui embaixo dos olhos, porque eu não utilizava mais nada, tá? Nadinha mesmo, nenhum outro tipo de creme, enquanto eu tava fazendo essa rotina aqui do ácido, na verdade até hoje, né? Enquanto eu tô fazendo a rotina do ácido, eu só utilizei isso que eu tô falando pra vocês. E como protetor solar, meu dermatologista me sugeriu esse protetor aqui, da Epsol, o fator 99, tem que ser fator 99, tá? Quando tá se utilizando o ácido. E depois ele falou assim que depois que eu terminar todos os ácidos, eu posso mudar de protetor, assim, não só, tanto agora não precisa ser Dermachain, né? Mas tem que ser 99. Posso diminuir o fator do protetor, mas tem que ser acima de 70, tá? Por causa da minha situação, né? Das minhas manchinhas, principalmente melasma na testa. Então, eu vou pretender continuar com 99, mas abaixo de 70 ele falou que não é pra mim usar. Então, se eu conseguir, eu vou continuar usando 99. Porém, esse protetor aqui, ele é muito bom, ele não tem cheiro, ele não deixa a pele esbranquiçada nem nada, não deixa minha pele oleosa, super gostei dele. Porém, ele tem um único problema, ele sai muito fácil, ele sai com suor, ele sai na hora de escovar o dente, daí fica tudo branco na hora que ele tá saindo. Então, não foi um protetor assim que ganhou meu coração nessa situação. Se você for pra academia, se você for beber água, ele fica aquele bigodinho como se fosse de leite. Então, eu tô querendo testar outro protetor 99 para ver se funciona. Ele até me indicou outro que eu ainda não comprei. Vou comprar e daí vou testar e trazer para vocês. Então, esse daqui foi só o erro desse protetor aqui. Eu ia fazer para vocês um vídeo mostrando que esse protetor sai na água e tudo mais aqui, só que daí vai ficar um vídeo muito longo, e esse vídeo já tá longo, né? Então, se vocês quiserem que eu fale sobre esse protetor aqui, deixa nos comentários, que daí eu faço um vídeo só sobre ele, mostro todos os testes de transferência e tudo mais para vocês, deixa nos comentários. E por isso foi o vídeo, vou encerrar por aqui, que já ficou um vídeo longo, né? Se tiverem alguma dúvida a mais, deixa nos comentários que eu venho esclarecer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.